Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Chame Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Estamos aqui novamente, mais uma vez, para gravar mais um estudo. Hoje nós iremos gravar o estudo Quem Somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Hoje nós vamos falar do 7º passo do nosso estudo básico, que é 7 passos para renascer para uma vida melhor. O que é o Espiritismo? Nós somos o grupo ecumênico do caminho do amor à semente de luz. Nós não somos a igreja e nem uma nova religião. Somos um grupo de estudo. Se você conhece o nosso estudo, se você vai passar a conhecer através de hoje, nós temos vários estudos. Nós temos Caminho do Amor, a Semente de Luz, Renascer para a Vida Melhor, que é o nosso primeiro estudo. Esse só está no Instagram. Aliás, só está no YouTube, é no YouTube. Mas, este estudo que nós fazemos, Vida Além da Vida, nós estudamos as obras de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Já estamos no 5º livro, e já gravamos, já está no YouTube, no Facebook, o capítulo 7, Exemplo de Amor. Já estamos com o estudo do Evangelho no Lar, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o jugo leve. E já temos o número 38. No próximo já vamos gravar o 39, que é depois desse. Hoje nós estamos quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Você sabe, meu irmão? Você tem certeza que a sua religião é a verdade? Que você está salvo? Você tem certeza? Você já examinou? Porque nós ali estamos. A primeira revelação de Moisés, Deus enviou os 10 mandamentos. É a carta magna, o estatuto. Mas a igreja, o povo de Israel, nunca obedeceu. Tanto que escreveu uma nova lei. E não obedece aos 10 mandamentos. Deus Pai, Criador, enviou o seu Filho primogênito. Minha irmã, a igreja insiste, porque está escrito no Evangelho, porque a igreja colocou, que nós somos filho unigênito, que Jesus é filho unigênito. E nós, meu irmão, se Jesus é filho unigênito quer dizer o filho único. E nós somos o quê? Hein? Nós não somos espírito? Nós não somos criados à semelhança dele? Se nós somos criados à semelhança dele, nós somos filhos dele. Então Jesus não pode ser unigênito. É raciocinar, é só você raciocinar. Para isso Jesus veio consertar os erros da igreja. Esse é o erro que nós estamos consertando. Se você está conosco pela primeira vez, por favor, não esqueça de cadastrar aí, dar o seu like, faz comentário, dá sugestão. Nós recebemos sugestão, porque nós não consideramos sábio, não. Nós estamos eternos aprendizes.
É junto, unido é a nossa meta. Unificar. Porque unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Oremos a Deus. Eterno Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui novamente, pedindo permissão para começar o nosso estudo. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, coloca a palavra sábia na nossa boca, palavra de união, de unificação, não palavra de separação, porque nós hoje, nós temos a certeza, por este conhecimento que nós adquirimos, porque o Evangelho de Jesus, ele veio para isso, para nos libertar. E o Mestre Jesus nos orienta, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós consideramos livres, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a tolerar, a ter paciência com os nossos detratores. Eles nos perseguem, Senhor, por causa que nós procuramos te seguir, te obedecer o teu ensinamento, andar nos seus estatutos. Porque nós temos dúvida, porque a igreja complica tudo. A igreja fez um estrago no Evangelho. Por isso nós temos que usar a sabedoria que o Senhor nos deu, porque o Senhor veio para isso. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, referente ao capítulo 5, versículo 17 de Mateus. Pensar que eu vim destruir a lei de Deus? Vim corrigir. Meu Senhor Jesus nos ajuda a nós entendermos. E perdoar os detratores, porque eles nos perseguem, nos caluniam, tentam nos humilhar. Senhor, eles querem que nós seguimos o Evangelho por ameaça, com terrorismo, com preconceito. Hoje nós sabemos que o teu Evangelho é amor, nada existe fora deste amor. Nos ensina a poder passar isso para os nossos irmãos que dormem o sono da indolência, estão com a mente lavada, estagnado pelos dogmas religiosos. Senhor, nos liberta por amor do teu nome. Antes dos nossos avisos, vamos cantar a nossa música. Nossa música é composição nossa, o instrumento é nosso, a voz é nossa e a boa vontade também é nossa. Hoje nós vamos cantar sobre o Evangelho. Meu irmão, a única igreja, irmã, que vai persistir depois do 3º milênio é o Evangelho no lar. O mundo não vai acabar como a igreja prega, não, só porque ela quer. Então, a única maneira de servir a Deus, de louvar a Deus, vai ser na nossa casa, no nosso lar. É a hora de nós, então, fazer a vontade do Senhor Jesus. Entra no teu aposento, se quer falar com o Pai. Minha irmã. Tem um bispo de uma igreja aí famosa. Sabe que ele respondeu para que o irmão, quando o irmão disse, mas Jesus disse, quando quiser falar com o Pai, entra no seu aposento e ora, fala com o Pai. Sabe que ele respondeu? Quem faz isso é idiota. Ninguém pode, é igual aquele sacerdote que toda semana está na internet. Ele também declara que o único lugar de orar é na Eucaristia, na Igreja Católica, diante da Eucaristia. É naquele lugar lá onde é que tem uma luzinha piscando. Se você está vendo a luz piscando, é porque Jesus está lá dentro, porque Jesus está preso dentro lá da Eucaristia. Ou Jesus
e Deus não é onipresente. Você compreende, irmão? Então nós vamos cantar a música do O Evangelho no Lar. Portanto, aprenda a fazer o Evangelho no lar. Se você não sabe, nós ensinamos. Está entendendo? Você escolhe um dia, uma hora que você não pode ser atrapalhado, desliga o telefone, convida os seus familiares, aquele que não obriga ninguém a seguir, leia, faça a oração de abertura, não sabe fazer? Ora o Pai Nosso. Leia um trecho de um livro de autoajuda. Pode ser Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo... Sabe por que é bom o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque você não tem que como se diz, né, irmão? Explicar nada, está aí tudo explicado. É traduzir, que eu quero dizer. Porque o Evangelho da Bíblia tem 5 partes. Tem cerimônia, tem dogma, tem várias. Para Kardec, ele escolheu, das 5 partes, ele escolheu só a moral cristã. Nós precisamos só da moral cristã, da reforma íntima. Porque não é a igreja, não é o catolicismo, a igreja católica é uma igreja boa. O que estraga a igreja católica são os padres, os papas que mudam. Porque quando o sacerdote aí na internet fala que é para ensinar o catecismo, ele está sendo um anticristo. Não foi isso que Jesus disse. O catecismo não é evangelho, o evangelho de Jesus. Então, leia o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É a mesma coisa dos 10 mandamentos do Velho Testamento. Se a tua fé, se a tua igreja, se a tua sociedade está enquadrada nesses 3 capítulos, que é a bem-aventurança e o sermão da montanha, você é um cristão. Mas caso contrário, então veja aí, né? Vê se lá nesses 3 capítulos fala da Eucaristia, fala manda pregar o catecismo, manda pregar a igreja, manda pregar. Sabe que Jesus fala sobre o pastor da igreja, os dirigentes da igreja, são lobos vestidos de ovelha. Não são verdadeiros, são falsos. Por quê, irmão? Por que você precisa de um pastor se Jesus é o nosso pastor? Nós não precisamos, Jesus não precisa de substituto, não. Você acha que Jesus não tem condição de ser nosso pastor? Você compreende? Então a necessidade de fazer evangelho no lar é você convidará a abrir as portas para o Senhor Jesus na sua casa. Você pode ler o Evangelho na Bíblia, você pode ler um trecho de um livro de autoajuda. Por exemplo, né? Tem um livro Minuto de Sabedoria. Lê uma mensagem daquela por dia. Emmanuel tem 5 livros, Pão Nosso, Mensagem de Luz, Verdade e Vida. Então, tem livro que ensina a fazer evangelho no lar, é só você entrar na internet. Aí nós cantamos música. Por exemplo, eu vou cantar agora a música Evangelho no Lar.
ensinou Jesus, Paulo e João, que fora do amor não há salvação. Ensinou Jesus, Paulo e João, que fora do amor não há salvação. Irmãos espíritas, não ouve o detrator, mas de anunciais a obra do Consolador, das boas novas é a luz, é o Evangelho do Senhor Jesus. Teu Evangelho é a luz, nova esperança com Jesus. Teu Evangelho é a luz, é a esperança com Jesus. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Toda glória, toda honra pertence a Ele. Deus, nosso Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. E por nosso irmão maior, primogênito de Deus vivo, o Filho do Deus vivo, que não é Deus. Jesus não é Deus. Não é porque que a igreja quer que Ele é Deus. Jesus fala o tempo todo que Ele não é Deus. Você às vezes pode perguntar por que eu vivo de óculos. Porque eu sou cego, sou deficiente visual. Sou cego mesmo. Não. Temos um grupo, também temos na internet, se você entrar, Canal dos Deficientes Físicos do GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Você vai encontrar um estudo que é o nosso estudo básico. Primeiramente, para você conhecer o nosso estudo, o nosso projeto, as nossas ideias, você estuda, faça esse estudo. É o nosso estudo básico. 7 passos para renascer para uma vida melhor. Primeiro passo, o que é o homem. Segundo, o que é Deus. Terceiro, o que é Jesus. Quarto, o que é Espírito. 5, o que é Satanás. 6, o que é a verdade de Deus. 7, que nós vamos falar agora. O que é o Espiritismo? Você sabe, conhece? Nós explicamos, não inventamos nada. Tudo que nós falamos está escrito. Não é eu acho que tem que ser assim. Não, a lógica é ser, não, está escrito. Agora, o nosso estudo você já percebe. Por que a igreja está sempre na contramão da verdade. Inclusive, nós temos aí no grupo Caminho do Amor, a Semente de Luz, por que a igreja está sempre na contramão da verdade. Assiste o nosso estudo desse vídeo e você vai entender por quê.
O nosso estudo, o que é, os 7 passos é o que é o Espiritismo. Mas antes nós vamos falar do nosso propósito, do nosso trabalho, né? Da nossa obra. Nós estamos fazendo campanha para arrecadar donativo para comprar um terreno e construir a nossa casa. Porque nós não temos uma casa física. Nós não temos um endereço físico nosso, aonde nós possamos, quando você vier de outro estado, de outro país, chegar aqui, não tem um lugar para você ficar, você tem que ficar no hotel. Você não tem um lugar para tomar um cafezinho, para tomar um lanche, para tomar refeição. Então nós queremos construir uma casa com banheiro, com cozinha, para pegar o irmão morador de rua, deixar que ele tome um banhozinho, dar uma roupa melhor para ele, alimentação para ele. Se não tiver o lugar onde ele dormir, dar uma caminha para ele dormir, para ele pousar. Família que está sendo despejada, a gente pode acolher, ajudar essas famílias. Ajudar no que for possível. Porque se nós tivermos, nós ajudamos. Nós só não ajudamos porque nós não temos como ajudar. Porque nenhuma casa nós tentamos fazer isso na igreja, tentamos fazer isso na casa espírita, mas eles têm o estatuto dele, tem a lógica dele. Então, quando entra um novo presidente, nós trabalhamos durante 15 anos, fizemos, a casa estava cheia. Quando entrou o primeiro presidente, ele desfez tudo o que nós fizemos. Um ano a casa que estava cheia se esvaziou, nunca mais a casa encheu. E nós deixamos dinheiro em caixa. Hoje a casa só fica em dívida, só fica devendo. Então, isso é o nosso trabalho que nós podemos fazer. Então, se você, grupo de empresários, se você, irmão, você, minha irmã, você pode nos doar esse terreno, ou pode doar essa casa para nós. Se você não pode, do que você pode fazer. Uma pequena quantia que você doar, você já está ajudando. Nós vamos ajudando igual o nosso projeto, né? Porque o nosso projeto é o seguinte, unir as igrejas. É possível? É possível. O grão de areia é a menor partícula da terra. O grão de areia no pé da montanha é insignificante. Mas tem uma coisa, se não fosse o grão de areia, a grande montanha não existiria. Se não é o grão de areia, nós não veria a lua. Que está nós não veria a lua, né? Então, centenas de quilômetros da nossa distância, as estrelas que estão a anos-luz do nosso planeta Terra, nós conseguimos ver com o olho nu, por causa da união do grão de areia, que é a partícula menor. Por que não? A igreja não pode unir. Por quê? O Senhor Jesus, ele veio, encarnou na terra para fazer isso, para desfazer o erro que a igreja fez, porque a igreja fez um estrago no Evangelho. Percebe que a primeira igreja não aceitou nem os 10 mandamentos, a Carta Magna, porque Israel nunca aceitou os 10 mandamentos, porque ele continua matando. E não aprendeu. Lembra que está escrito, meu irmão israelita, presta atenção, assim está escrito. O céu e a terra pode passar. Ele não diz que vai passar, pode passar. Mas a lei de Deus não passará. Até que seja cumprido até o último tio. O mundo, nós já fomos primitivo, hoje nós estamos no mundo de prova e de expiação. Estamos caminhando para a regeneração. Mas nós só passamos para o mundo de regeneração, o mundo regenerado, se obedecer o estatuto. Lembra o que o missário de Deus disse a Abraão? Que entra na terra de Canaã quem obedecerá a palavra e andar nos seus estatutos. Ele não disse para batizar, aceitar Jesus, tomar ceia, dar oferta, não. Estamos somente a obedecer a palavra e seguir o estatuto, coisa que Israel
coisa que a igreja nunca fez. A igreja católica, no princípio, até o século XIX, ela descumpria 2 mandamentos, o primeiro e o quinto. Hoje ela não desobedece o quinto porque hoje tem lei, hoje é crime, né? Mas o primeiro mandamento é adorar a imagem de escultura, ela adora até o dia de hoje. Não sou eu que estou falando, está nos mandamentos. A receita é de Deus. Você tem que brigar com ele, não é comigo. Você acredita em Moisés? Moisés disse, maldito é o homem que adora imagem de escultura, maldito é o que faz. Então você tem que brigar com ele, não é comigo. Eu falo o que está escrito. Você compreende? Então, hoje, por exemplo, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma terceira revelação, é o Consolador prometido por Jesus. O Senhor Jesus, Deus Pai Eterno, revelou a Jacó lá no deserto, que no futuro abriria-se uma porta entre o mundo espiritual e o mundo material. É a doutrina dos Espíritos. Você não acha que é, mas você conhece a doutrina dos Espíritos? Então conheça, leia o livro dos Espíritos e depois você examina qual que está enquadrado nessa, se a doutrina dos Espíritos, se é a sua doutrina. Porque a doutrina evangélica protestante, a doutrina catolicismo, eles são separados, eles estão preconceitos, eles não se unem entre si. Como é que vai unir a humanidade? Não tem condição. Nós somos uma família, família que ora unida permanece unida. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Será que não dá para vocês entenderem isso? Minha irmã, você prega que Jesus vai voltar. Você acha que Jesus vai voltar e carregar só a igreja católica? Por quê? Por que é que ele sai melhor do que nós? Você acha que Jesus vai vir e rebater os evangélicos protestantes? Qual deles? Porque a igreja mais dividida, o Senhor Jesus, ele declara, reino dividido não subsistirá. E por que a profecia? Será que você não lê? Lê lá no última profecia do Apocalipse, que João Evangelista fala que no final do 3º milênio ele viu todas as igrejas com a porta fechada. Ah, pastor, fala assim, mas porque Jesus veio e arrebatou a igreja. Onde é que está escrito isso? Fala do arrebatamento, mas não fala que Jesus veio e arrebatou. Você compreende? Ele coloca a palavra na boca. Então tem 2 sacerdotes de uma rádio religiosa. Eles falam, o Espiritismo é uma mentira. Porque ele começou na mentira, vive na mentira e vai terminar na mentira. Interessante, isso é da igreja. A igreja que fala isso. Porque a igreja começou na mentira. Porque aquela história que teve uma revelação, que Deus se revelou para o imperador fazer uma espada em forma de cruz e matar o seu irmão, Deus ia mandar fazer uma arma para desobedecer o seu 5º mandamento, não matarás. Que é o Deus que o homem criou, não o Deus verdadeiro, o Deus que criou o homem. Então eles falam que só a igreja católica é a verdadeira igreja. Mas onde é que está escrito isso? O Senhor Jesus, quando mandou os discípulos, mandou pregar o evangelho. Ele não mandou pregar religião nenhuma. Não mandou pregar catecismo, não mandou pregar dogma. Mandou pregar o evangelho. O evangelho é boa nova. O evangelho que é a unificação, é a união. É unirmos, porque nós somos uma família. E de primeiro a casa de Israel. Percebe? Naquele tempo Israel já estava fora da casa espiritual. E de primeiro aqueles que conhecem a verdade se desviam. Somos, porque a palavra diz, em reis não conhecendo a verdade, porque quem conhece a verdade é pior. Você compreende? Então eles falam que o Espiritismo começou na mentira, porque o Espiritismo começou em 1947 para 1747 para 48. É entre esses 2 anos já. Com as irmãs Fox nos Estados Unidos. Que ela é espírita, mentira. Meu irmão, ninguém pode com a verdade, a não ser com a verdade.
Se a igreja quer testificar que o espiritismo é uma mentira, então por que inventa mentira para falar mal do espiritismo? Ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Irmã Fox não era espírita, era evangélica protestante. Está hoje, minha irmã, hoje a igreja não pode mais te enganar. Hoje você tem, o celular que está me filmando é um computador. Entra na internet, vai lá em 1747, 48, a história das irmãs Fox, ela é evangélica protestante. Ela descobriu como comunicar com os espíritos, com o espírito batedor que batia. Aí depois que a igreja viu que estava dominando, que as pessoas estavam deixando a igreja para ir para o sarrau, assistir a brincadeira, né, que até hoje usa a brincadeira do copo. É uma realidade que é verdade, não é mentira, né? A igreja então obrigou ela a fazer uma reportagem dizendo que aquela mediunidade, a Catarina tinha essa mediunidade de audiência. Ela ouve o espírito. Eu ouço, eu vejo com os olhos dela. Eu falo com ele. O que você pensa é seu. Você pensa de uma maneira. Eu não penso, eu sinto. Eu tenho certeza que eu posso conversar com os espíritos, porque muitas das vezes, quando eles materializam, se aproxima de mim, eu toco neles, são tangíveis. Tem calor, tem batimento cardíaco, tem calor, tem cheiro, tem respiração igual a nós. Mesma coisa, de repente desmaterializa, desaparece. Volta para o nada. Então é real, Se você não acredita, é uma coisa sua, é livre-arbítrio. Um dia você vai acreditar, porque você é espírito. Você não vai viver eternamente. Você tem um prazo de validade. Na hora que você chegar do outro lado, você vai ter certeza do que você é espírito. E que não é como você ensinava. Não é como a igreja ensina. Você compreende? Então, aí ela gravou uma reportagem dizendo que aquilo era mentira, que ela tinha inventado aquilo. Mas ela escreveu uma carta pedindo desculpa para a humanidade, porque a mediunidade dela era a verdade. Mentira era a entrevista que ela fez com o repórter da Igreja Católica, o jornal da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica obrigou ela a fazer aquilo. 9 anos depois, 1857, eu falei 1700, é 1800. Não é 1748, não. 1747 a 48. Mas em 1857, através de 2 meninas também. Esta sim, essa era espírita. Não era espírita porque não existia a doutrina espírita ainda. Foi aí que começou. Elas faziam reunião usando a mesma mediunidade das irmãs Fox. Mediunidade não é o patrimônio de uma pessoa, não. Todo mundo tem mediunidade. Todo mundo tem, você tem. Todos nós temos. Agora você tem que descobrir qual é a mediunidade que mais é alvorada em você. Você compreende? Então aí Kardec, que era um nécio, um cientista, um professor de língua, ele não era religioso, ele era curioso, ele tinha sede de sabedoria. Então ele achou que ali havia alguma energia. Então ele estudou, então ele descobriu que poderia comunicar com os espíritos. É a porta que Deus revelou para Jacó. Que agora nós sabemos que nós temos liberdade entre um mundo e o outro, porque nós pertencemos a esses 2 mundos. Por isso o nosso estudo vida além da vida. Porque a vida continua. Você não morre, não. A igreja diz que você vai morrer e dormir para ressuscitar no fim do mundo. Você está danado, porque o mundo nunca vai acabar. Sabe por quê que a igreja fala isso? Porque a igreja não aceita a reencarnação. A reencarnação
A igreja que não aceita a reencarnação, ela não acredita que Deus é amor. Porque para Deus ser como a igreja prega, Deus é um tirano. Deus é um ser humano mau. É um Maduro, é um Fidel Castro, é um Putin, é um homem que não tem sentimento. Por quê? É só você raciocinar, minha irmã. Você que não acredita na reencarnação. Que Deus é esse? Que uma criança nasce sadia, não tem problema nenhum. Nasce num berço de ouro. Às vezes nasce na favela, num barraco, uma criança cega, surda, muda, paraplégica, pobre. Você compreende? Outro nasce doente, com doença terminal. Criança nasce com câncer, com cirrose, com diabetes. Criança precisa fazer cirurgia dentro do seio da mãe. Que Deus é esse, minha irmã? É só o Deus mesmo que você criou para ter essa cabeça. Deus é amor, minha irmã. Ah, mas por que? Estuda a doutrina dos Espíritos, porque a doutrina dos Espíritos ela explica, ela não complica. A igreja complica, ela não sabe explicar. Ao nosso estudo, você sabe quem é você, de onde veio, para onde vai, o que é que você está fazendo aqui. Você não sabe. Sabe por que a igreja tenta bater na tecla que Jesus é Deus? Que ela não sabe explicar o que é que Jesus veio fazer. Jesus veio nos livrar dela. Porque a igreja nos escravizou, nos escraviza. Porque a igreja prega o evangelho com separação, com preconceito, com terrorismo, com preconceito. A igreja separa em vez de unir. Jesus veio nos unir, não veio nos separar. Agora, o próprio Espírito Santo que a igreja criou, ele separa, ele profetiza mentira. Ele profetiza separação. Que Deus é esse, minha irmã? Afinal de contas, quantos deuses tem? A igreja diz que tem 3. Mas a palavra, Jesus, o salmista, diz que existe um Deus só. Único. Sabedoria suprema, causa primária de todas. Então, em 18 de abril de 1857, começou a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos não vem pregar uma nova religião. É filosofia, é ciência, é espiritualidade. Porque a igreja, desde o começo da igreja, ela tenta destruir, distorcer a ciência. A ciência faz a mesma coisa. Minha irmã, a ciência e a religião, o mundo espiritual, é a mesma coisa da perna esquerda e da perna direita. Sem uma dessas pernas você cai, você não consegue andar. O sábio Albert Einstein, ele diz que a ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é aleijada, é paralítica. Você compreende? Então, as duas têm que andar juntas. O Espiritismo vem explicar que uma precisa da outra. Uma precisa da outra. Você compreende? Então, a igreja pregou há quase 6 séculos que a Terra era quadrada. Aí matava na fogueira, matou Sócrates, envenenado, porque ele garantia que a Terra era redonda. E que não era a terra, o Sol que andava, era a Terra que andava. Porque ela é contra a ciência. Porque ela achava que, pregava que nesse universo, Deus criou esse universo infinito. E colocou vida só no menor planeta, a Terra. Eu faço uma comparação que o sistema solar é um caminhão de melancia. Dentro desse caminhão de melancia tem um grão de ervilha. Esse grão de ervilha é a Terra, e a melancia é o universo. Mais ou menos isso. Você compreende? Agora tem uma coisa. O Espiritismo, ele prega que o Evangelho, ele veio fazer aquilo que Jesus veio continuar o que Jesus veio fazer. Jesus veio consertar o que a igreja distorceu. Nós não desfazemos da igreja.
Quando nós falamos mal da igreja, eu não estou dizendo, eu não falo mal da igreja evangélica, eu falo mal do pastor, da ovelha vestida de ovelha. É ele que dizia. Você não vê aquele bispo que disse: o Senhor Jesus é o Senhor na placa da igreja. Dentro da igreja o Senhor sou eu. Este mesmo bispo, ele diz assim, quando alguém perguntou, porque ele disse que tinha que ir na igreja para fazer oração, mas o Senhor Jesus disse que quando nós quisermos orar, para nós entrar no nosso aposento e orar. Ele sabe o que ele respondeu? Essa frase é para idiota. Porque para nós não interessa Jesus, para nós interessa o Velho Testamento, os Gedeões, Moisés, porque entra dinheiro. Percebe, meu? O interesse dele é dinheiro. O que o Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha? É? Procurar o reino do céu. Minha irmã, o reino do céu é eterno. Aqui você não passa de 100 anos. Você vai morrer. Você tem um prazo de validade. Esse bispo, esse pastor, esse papa, vê quantos na história da Igreja Católica, que já tem mais de 1000 anos, quantos papas já morreu? E se acha Deus. Será que não dá para você entender? Esse nosso irmão católico, padre aí, essa semana ele coloca testemunho de uma criança, que a Igreja Católica está certa, porque uma criança de 5 anos preferiu a Igreja Católica e não a Igreja Evangélica. Porque na Igreja Católica tinha aquelas coisas que ele via, material. Você compreende? É isso. É pessoas que pregam a igreja. Não tem o Evangelho de Jesus para pregar. Porque se prega o Evangelho, vai falar do Evangelho, de libertação. Porque só o Evangelho de Jesus liberta. Igreja nenhuma, até o dia de hoje. A igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história da humanidade trazer paz e harmonia para a humanidade. E eles não irão conseguir. Sabe por que não conseguir? Não conseguem porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos e preconceituosos. O preconceito separa em vez de unir. O Espiritismo veio nos ensinar que o Evangelho é a única palavra, o único ensinamento que nos leva para a vida eterna com Deus. Porque para a vida eterna todo mundo é eterno. Agora você precisa estar na vida eterna com Deus. E para entrar na Terra Santa, na terra de Canaã, como disse o emissário de Deus, Abraão, precisa obedecer o estatuto e a palavra, não é obedecer a igreja. Os pastores, os sacerdotes, os padres, ficam na internet pregando pastor. Pastor dando testemunho na internet, inventa história, inventa testemunho. Meu irmão, Deus não precisa de você inventar testemunho, fazer teatro. Porque você faz isso, mas você coloca a tua igreja. Isso acontece na tua igreja, com você como pastor, não é? Você está pregando a sua igreja. O Senhor Jesus, Ele dá chance, dá oportunidade para todo mundo. Os nossos irmãos do candomblé, da umbanda, nossos irmãos espíritas, são filhos de Deus, é semelhante a você. Talvez é mais evoluído do que você. Porque você, segundo o Mestre Jesus, irmão católico, irmão evangélico protestante, segundo Jesus, vocês estão nas trevas. Porque vocês têm preconceito. Está escrito, primeira epístola de João, leia. Porque se você sabe ler, né? Se não sabe, manda alguém ler para você. Então o Espiritismo não veio dividir religião. Ele veio provar que realmente o Evangelho é a única palavra. Mas você pode ser católico e ser espírita. Nós temos um bispo, chegou ao Chico Xavier e disse: Chico, Jesus mostrou para mim, revelou para mim que a doutrina dos espíritos é verdade. Ele não disse que era a verdade, é verdade, a doutrina é verdade. Porque prega o Evangelho é a verdade. Nós não pregamos religião. Eu vou deixar a batina e vou tornar um espírita. Chico disse: de maneira nenhuma. Se você fazer isso, é apenas um espírita. Você precisa ser
padre e espírita. Então você pode ser católico e espírita, pode ser evangélico, protestante e espírita. Você pode ser budista e ser espírita, espiritualista, meu irmão. Porque o espiritismo não é o espiritismo que vai levar você. O espiritismo só mantém você dentro da verdade. Não obriga você a nada. Você não é obrigado. Você não debate. Você não me fale a palavra, meu Deus. A competição. Não existe competição. Nós somos irmãos, somos família, meu irmão. Um dia nós vamos viver tudo junto. Por isso a necessidade de nos unir. Meu irmão, você, qualquer religião ou sem religião, se você acha interessante o nosso estudo, se você concorda com o nosso estudo, comunica conosco, vamos nos ajuntar. Porque não adianta eu estar aqui, você estar em outro lugar e ficar só me ouvindo. Não, nós temos que se unir, temos que estar juntos. Nós precisamos de um lugar, pelo menos uma casa, por enquanto, uma casa emprestada, um lugar emprestado, um cômodo, uma garagem, um cômodo lá no fundo da sua casa, para nós unir, para nós agregar, irmão, fazer trabalhador, divulgar a nossa doutrina. Porque eu estou sozinho, você veja, eu estou sozinho aqui, preciso de um suporte para segurar meu celular. Eu não sei se eu estou dentro da tela, se eu estou fora da tela. Eu preciso de alguém que depois que eu gravo, alguém coloca na internet. Mas eu tenho a certeza que um dia a porta vai se abrir, alguém vai nos oferecer a sua casa. Como quando estava na igreja, apareceu 3 vezes. Nós precisávamos de ajuda, de repente abriu. Nós ganhamos um salão, ganhamos um lugar para nós congregar. Nós precisamos apenas de uma oportunidade. Se você acredita, nós quer trabalhar conosco, nos cede a sua casa onde é que nós possamos trabalhar. Porque onde é que nós fazemos o evangelho não tem condição, não tem para nós fazer isso. É impossível. Nós precisamos de ajuda, precisamos de alguém que me ajude. Eu preciso de alguém que me dirija para nós fazer visita. Se tem uma pessoa enferma, se tem uma pessoa que precisa de nós levar a palavra, nós vamos lá, porque sozinho é difícil para mim ir. Você compreende? Se você sente por Deus de ser essa pessoa, eu estou esperando, porque eu tenho certeza que um dia essa pessoa vai chegar. Que Deus abençoe a todos. Se você quiser doar qualquer coisa, qualquer quantia, é só procurar a USE, União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Conversar com o diretor, com o presidente da casa e depositar essa quantia no grupo ecumênico do Caminho do Amor, Semente de Luz. Você apenas diz, eu quero doar essa quantia para o grupo ecumênico do Caminho do Amor. E pode falar do irmão Francisco, porque por enquanto eu estou vivo ainda. E eu sou o dirigente. Você compreende? E todo mundo me conhece falar esse grupo, fala, é o grupo do irmão Francisco. Eu não é que eu gosto disso não, mas é a maneira de comunicar. É a mesma coisa do Espírito, quando manifesta, tem que manifestar com a aparência que ele tinha quando encarnado, senão você não conhece ele. É a mesma coisa. Que Deus abençoe a todos. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade. Jesus te ama, mas nós também te amamos. Nos procura, viu, minha irmã? Estamos esperando por você.